E aí pessoal, tudo bom? Olha, uma live da AGE aqui para a gente falar sobre política, economia, essa questão eleitoral. E hoje eu vou ter a possibilidade de bater um papo com Pedro França, um cara, um jovem aí que entrou na política e tem o objetivo de fazer diferente, tem seus ideais, e a gente está aqui para poder escutar quais são esses ideais, quais são essas propostas e, claro, também como sociedade a gente propor a ele que, caso ele venha a ser eleito, ele possa dar sua contribuição aí também para o meio empresarial, que a gente precisa tanto. Meu amigo Cid Rez, da Splash Evento, grande amigo, grande parceiro do movimento jovem empresarial. Muito bom ter você aqui, meu amigo. E pessoal, já ele vai estar chegando e nosso objetivo, nossa missão aqui é poder levar essa informação, construir esse debate, esse diálogo como sociedade, setor produtivo, buscando sempre a geração e renda da nossa cidade, buscar coisas prepositivas para buscar de fato alavancar a nossa economia aqui na nossa cidade de Fortaleza e que os pré-candidatos aí dos partidos possam se comprometer nesse processo de entregar resultado para a gente, uma vez que nós somos a sociedade, eles estão lá para nos representar e nossa função aqui é cobrar e propor a eles esses objetivos para que eles possam ali realizar, tá certo? E colaborar para uma cidade melhor. Essa de fato é a nossa missão aqui de cada live que a gente faz de debate político e está sendo um grande aprendizado, uma vez que nesse processo estamos sendo bastante escutados e também temos o comprometimento deles nesse processo. Então assim, e você como cidadão, mesmo que não seja associado da AGE Fortaleza, e se você é empresário, você tem que se associar aqui ao movimento jovem empresarial, porque aqui é onde você vai conhecer grandes amigos, grandes pessoas e criar relacionamentos para de fato alavancar seus negócios. Pessoal, mas deixa aproveitar logo para mandar o convite para o Pedro, para que a gente possa começar esse bate-papo, tá certo? Já está conectando aqui, a gente vai trocar uma ideia e vocês aí colaborem da melhor maneira e o máximo possível. Pode perguntar, aqui de fato é um diálogo e é um diálogo aberto para a gente entender melhor. E aí, Pedro, meu amigo, tudo bom? Como é que você tá? E aí, por aí, graças a Deus, tudo bem, irmão? Cara, tá tudo bem, graças a Deus e caminhando forte. E feliz por estar debatendo com cada vez mais pessoas e nomes bons para a política. E eu já estou feliz que eu estou recebendo você aqui na AGE Fortaleza, através aqui do nosso novo normal, fazendo live direto. E aqui está para Pedro, para entender como o partido se coloca, como você pretende, uma vez que está pleiteando aí o cargo de vereador da cidade, pode colaborar e vai colaborar para o desenvolvimento da cidade. E de antemão eu queria deixar aqui para você poder se apresentar e depois a gente faz esse diálogo aqui para entender aqui, principalmente com as suas ideias e como a gente pode, como movimento jovem empresarial, colaborar com você caso você venha a ser eleito. Na hora. Primeiramente, pessoal, muito boa tarde. Obrigado, Valdemir, pelo convite. É uma grande honra que faço parte aqui dessa live. É a minha primeira, viu? Eu não tive o costume de fazer as lives durante a pandemia por conta lá do Simplificando. Preferi fazer gravado, dar uma treinada, preparar o conteúdo e fazer algo mais autoral do que o que estava sendo feito. Então, eu queria cumprimentar todos que estão aqui assistindo a gente nessa tarde. Muitíssimo obrigado pelo convite, Valdemir, todo o pessoal da AGE, e vamos para cima. Meu nome é Pedro França, eu tenho 23 anos, sou formado em Direito, pós-graduado em Direito Público, e para mim, entrar na política é a realização de um grande sonho. Quem me conhece sabe que eu sempre quis participar, eu sempre fui um menino muito ativo, de fazer muitas amizades, sempre fiz muitas conexões e pontes com essas amizades que eu fiz. E para mim eu descobri que hoje isso é ser político, porque eu sempre fui esse cara sociável, de trazer todo mundo para perto, de fazer questão de estar perto de todo mundo. E estou nessa caminhada, nessa trajetória, sempre fiz muita ação social, participei muito de trabalhos sociais, e isso me ajudou a conhecer outras realidades dentro da nossa cidade. Por mais que Fortaleza não seja uma metrópole, nós temos diferentes realidades aqui, e a desigualdade social é algo que realmente nos aflige muito. E a nossa meta é combater isso. Para combater isso, a gente precisa muito do lado econômico. E é isso que eu pretendo fazer. Incentivar o empreendedorismo, gerar novos postos de trabalho, capacitar mais pessoas, dar mais emprego e renda através de oportunidades novas. Bacana, Pedro. Muito bom.
Pedro, se a gente fosse definir aqui, já para a gente já começar para botar para cima, qual vai ser, assim, o lema da tua campanha e o teu objetivo do teu mandato? Rapaz, de uma frase, qual é o objetivo do teu mandato? Simplificar. Simplificar para quê? Uma palavra. Na verdade, Valdemir, o simplificar é justamente simplificar, não é o quê, é tudo. Simplificar a realidade das pessoas, simplificar o pensamento sobre política, simplificar diálogos, simplificar os dia a dias, porque isso a gente precisa muito, porque hoje ninguém tem aquele ânimo, aquela vontade de participar, aquele interesse de se engajar, justamente pelo excesso de burocracias, pela grande dificuldade que a gente tem hoje em dia de se abrir uma empresa, ou até mesmo de adentrar nesse mercado político. Então, é muito importante vir com esse discurso, porque para mim é exatamente o que eu sempre quis fazer. Quebrar padrões, acabar com essa história do politicamente correto e falar aquilo que tem que ser falado, que outras pessoas não falam, que a gente quer falar, e fazer isso de um padrão novo, de uma forma nova. Tenho 23 anos, sou jovem, pretendo fazer isso da minha forma, uma forma autoral, a forma do jeito que eu sou. Não mudei o meu jeito de me vestir, não mudei a minha forma de agir ou a minha forma de falar. Eu sou eu mesmo em todos os lugares e para mim isso já é um começo de simplificar. Eu não preciso fingir ser outra pessoa para agradar outras pessoas. Quero aproveitar ser quem eu sou para trazer mais gente para perto. Bacana, Pedro. Pedro, o Cidadania, ele levanta muito uma bandeira aí do turismo, né? E nossa cidade, assim, é uma das cidades do Brasil mais atrativa para a questão do turismo. Como é que tu vê essa questão do turismo em Fortaleza? O que é que você acha que pode ser melhorado para o desenvolvimento da economia referente ao turismo? Eu fiquei muito feliz de entrar no Cidadania justamente pela presença do nosso presidente estadual, o Alexandre Pereira, que era o nosso secretário municipal de turismo na prefeitura de Fortaleza durante o governo Roberto Cláudio. O Alexandre é um excelente pessoa, grande Alexandre. Empresário, um cara super inteligente, padeiro, acostumado a acordar cedo, ralou muito na vida para chegar onde chegou. E para mim sempre foi um cara muito solícito, um cara que me recebeu de braços abertos no partido. Eu já o conhecia antes através de amizades com os filhos dele. E assim, foi uma grande honra fazer parte dessa história. O turismo em Fortaleza, ele aparece como um dos principais representantes do nosso PIB. Assim como a indústria, o turismo faz parte disso não só em Fortaleza, mas também como no Ceará. E a vantagem de ser esse polo turístico é justamente dar mais oportunidades de se empreender. Porque assim, aproveitando desse turismo que a gente tem e aproveitando da estrutura que a cidade também possui, como a Beira-Mar de Fortaleza, por exemplo, a gente consegue fomentar muito essa região. E o turismo é um grande responsável da renda local da nossa cidade. Porque, querendo ou não, as pessoas conseguem ter acesso a verbas diferentes que não são locais, são verbas que vêm de fora. E isso fomenta a cidade, isso gera mais imposto, o cofre público aumenta e, consequentemente, também aumenta o patrimônio do cidadão fortalezense. Para mim, é de suma importância, porque tudo que eu venho fazendo, eu venho alinhando as minhas temáticas de atuação com a minha vertente. Que a minha vertente hoje é o desenvolvimento humano. Só que muita gente não sabe o que é o desenvolvimento humano. O desenvolvimento humano é o Estado, quando eu falo Estado, é o município, o Estado mesmo e a própria União, prestar um papel de oportunidade para as pessoas. Oportunidades estas justamente para as pessoas se tornarem mais independentes, não dependerem de terceiros ou mesmo do poder público. Porque assim todo mundo vai ter mais facilidade de acesso no mercado de trabalho. Principalmente em Fortaleza, justamente por conta do nosso turismo, que fomenta diferentes tipos de negócio. A gente tem artesanato, a gente tem empresários, a gente tem autônomos, e isso é muito importante para a nossa região. Pedro, tem a questão de Fortaleza, e mais principalmente da Beira-Mar, eu gosto muito de andar e tenho acompanhado muitos vídeos seus, você também está andando muito na cidade, Muito. na periferia. Passei 2 dias Você sem está falar. caminhando um pouquinho, né, na cidade. E, cara, tem uma coisa que me chamou muita atenção, sabe? Eu tava na feirinha da Beira-Mar ali, fui comprar aqueles pacote de castanha. E eu gosto muito, quando eu vou fazer essas compras assim, bobinha, comprar do cara que é mais carente, que eu acredito que o dinheiro ali vai ajudar mais do que eu comprar no supermercado grande, sabe? Nas nossas grandes redes e tal. Eu tenho essas coisas, sabe? Tudo que eu tô aproveitando no canto, eu compro de alguém pequeno, porque eu acho que o meu dinheiro ali vai ajudar uma família e é um negócio que tem comigo. Mas, cara, uma coisa que chamou a atenção lá na feirinha, tava conversando com eles e
muito dos pontos lá não são pontos das pessoas que estão lá, são de alguém que pegou esse ponto, colocou no seu nome e aluga para a pessoa. E essa mulher estava me falando que mais de 80% é assim, sabe? E chega a cobrar R$ 700 por um quadradozinho daquele ali. Eu estava pensando, cara, eu acho isso muito injusto. Não sei se é possível alguém mudar isso, questão de regulamento legal. Eu não sei se você sabe, porque eu acho uma coisa muito específica. Então, assim, se um dia se você puder chegar lá, né, ao seu objetivo, ao seu mandato, você possa olhar para esses empreendedores que estão nesse tipo de situação, sabe? E acho que eles realmente precisam muito da gente nesse sentido. Então, com essa visão que eu pergunto para ti a seguinte informação. Tu acredita, o que é que você acha sobre isso e você acha que é possível mudar? Sim, Valdemir. Possível mudar? Eu acredito que sim. Eu só falo agora para ti exatamente o que eu falo para todo mundo onde eu chego. Eu não costumo prometer ou dizer algo que eu não sei a respeito. Então, eu prefiro analisar, receber e, através disso, colher uma demanda, estudar mais essa demanda, me aprofundar e lutar pelos interesses dessas pessoas. A respeito da feirinha, eu já sabia, sim, que esses pontos, muitos deles são alugados, porque no Mercado Central também são. A própria Zé Avelino também eram, as próprias barracas, os feirantes também alugavam esses espaços. Isso porque a gente tem uma regulamentação por parte da Prefeitura Municipal, por parte do município em si, quanto à questão de uso e ocupação do solo. No quesito da feirinha na Beira-Mar, eu não sei ao certo como é que se dá essa distribuição, se esse cara tem que pagar um condomínio para ter esse box, ou se ele só é o dono porque chegou lá primeiro e aluga para um terceiro. Então isso é uma questão que tem que ser vista com mais afinco e mais a fundo. O que eu sei bem e venho acompanhando muito de perto é o trabalho dos vendedores ambulantes. Porque assim, a gente fala muito em incentivo ao empreendedorismo, mas ao mesmo tempo, esses incentivos a gente não sabe ao certo como é que eles se dão, como é que são feitos e nem para quem que eles alcançam, para quem eles chegam. Então, eu fui, na prática mesmo, andar no meio da rua, fiz uma visita no Mercado Central, fui no Mercado dos Peixes, aproveitei, dei uma volta na beira-mar, conheci pessoas maravilhosas que vivem em função disso, pessoas que se deslocam de bairros completamente distantes e vão para a beira-mar justamente por ser esse polo, esse berço de empreendedorismo, em busca de gerar mais renda. E assim, hoje em dia existe uma política pública em Fortaleza que alguns vendedores ambulantes, alguns eu digo porque muitos não seguem a lei, têm e são obrigados a pagar uma taxa de R$ 86 a cada 6 meses para a Prefeitura de Fortaleza. Isso está previsto lá na lei orgânica do município, foi uma lei feita, agora acho que acredito que nos últimos 4 anos, salvo engano, e querendo ou não, isso não é um incentivo, certo? R$ 86 são justificados por essa questão de uso e ocupação do solo, juntamente com a vigilância sanitária, para saber aquele padrão de produto que está sendo vendido ao povo. Isso é válido, eu concordo 100%, certo? Quanto a isso, não tenho o que falar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho meio contraditório a gente falar muito em incentivo ao empreendedorismo e não ver esse incentivo acontecer. Porque, assim, R$ 86 é um valor irrisório para muitas pessoas. Para muitos, pode não ser. Agora, a questão do incentivo é justamente que para você começar hoje a vender na rua, você tem que estar com essa documentação em mãos, você tem que estar com esse valor pago. Ou seja, além da verba que você vai ter que gastar para fazer o seu carrinho, para ir em busca de empreender, comprar os materiais, para produzir, vender esses materiais, ao mesmo tempo você também tem que pagar essa taxa para começar. E isso não é incentivo. E é uma coisa que eu venho estudando mais a fundo. Eu não bato muito nisso porque realmente existe a previsão legal dessa política pública, ela é correta de ser feita, mas poderia ser feita de uma forma diferente, sem onerar muito aquele pequeno empreendedor. E venho estudando diversas possibilidades de se combater isso, e uma delas é ir em busca de suspender essa cobrança ou adiar a partir do segundo ano, para dar pelo menos um ano para esse cara que vai sair de casa e vai empreender, não ter que pagar essa despesa e fazer primeiro um teste de mercado, para saber o retorno que ele vai ter. Tá entendendo? Porque muitas vezes o pessoal paga esses 86, vai trabalhar e acaba não tendo o retorno que esperava. E sai no prejuízo mais ainda, por conta que também teve que arcar com um carrinho. Mas, cara, Pedro, é muito interessante falar de negócio, falar de empreendedorismo. E assim, só sabe quem coloca a pele em risco para se expor ao mercado de fato. Porque você pode falar assim, R$ 86 é pouco, deve falar para quem? Para a gente que está aqui, está tranquilo, é muito pouco.
Mas para um cara com R$ 86, é uma semana, quase uma semana de alimentação dele, é um pouco diferente a realidade, sabe? Então, assim, quantas pipocas você tem que vender por dia para bater Para R$ dar os 86? 86 reais. Entendeu? Quantos cocos, né? O coco na beira-mar que a gente vai correr é 3,50. Então, assim, é um bocadinho de coco para vender nesse processo, sabe? Então, essa sua sensibilidade é muito bacana de se ver e de tocar, sabe? É interessante a gente ter um olhar por quem está, de fato, mais assistido nesse processo. Nessas tuas caminhadas, que tu tem caminhado muito sobre esse mercado informal, Pedro, qual é uma coisa que mais te destacou nesse processo? Cara, Valdemir, falar uma coisa é pouco. Eu quero falar primeiro assim um princípio e uma coisa realmente que eu vi. O princípio fundamental que todo esse pessoal tem é a honestidade, sabe? Assim, querendo ou não, todo cidadão era para ser dessa forma. Mas você vê pessoas que estão em situações de muita vulnerabilidade e de toda forma vão à luta, vão atrás de trazer essa renda para dentro de casa, é algo assim que não tem preço e que isso merece ser incentivado cada vez mais, isso merece ser fomentado cada vez mais. Tudo porque eu conheci, por exemplo, lá na Beira-Mar, vou citar aqui o seu João. O seu João, vendedor de pipoca, fica ali do lado da Praça dos Estressados e, cara, sensacional, muito gente boa. Conversando com ele, ele me disse: Pedro, eu moro no Conjunto Ceará, saio de lá todo dia, venho para cá, deixo o meu carrinho num depósito aqui perto, porque não tenho condição de levar para casa e vim carregando ele, então ele já tem que pagar a estadia desse carrinho dele em algum lugar. Vem 2 horas da tarde, mais ou menos, para Beira-Mar, porque tem que pegar o carrinho primeiro para depois ficar no lugar que ele sempre atua. Porque outra pessoa pode chegar antes e pegar o lugar dele e ele já tem aquele público dele reservado por ali. Então, são exemplos como esses que a gente tem que seguir e mostrar que as pessoas, quando querem, elas conseguem, elas vão atrás, elas persistem e colocam a comida na mesa. Outra coisa que vale ressaltar muito é a questão da desmitificação do empreendedor. Eu tenho falado muito sobre empreendedorismo nas comunidades que eu estou andando. E assim, muita gente não sabe o que é empreender. Empreender, para mim, é uma pessoa que se dispõe a colocar ter a ousadia de colocar suas ideias em prática e ir para a rua em busca de trazer renda para dentro de casa, de colocar comida na mesa. Isso é empreender. Então, seja você um grande empresário, uma pessoa milionária, ou seja você um catador de lixo que está lá prestando um serviço público, catando lixo para reciclar e vender isso por 6 centavos, você também é um empreendedor. Porque você não está roubando ninguém, você é uma pessoa honesta, uma pessoa digna e merece ser tratado com respeito. Então, são áreas assim que, por exemplo, a gente pode pegar uma vertente do empreendedorismo e já trazer para uma pauta sustentável quando vai se falar de um catador. Porque esse cara, ele está sim ganhando dinheiro, ele está, além de tudo, prestando um serviço público de limpeza das ruas, ele recicla, então ele é sustentável. Então, por que por muitos esse cara ainda é criminalizado, sabe? As pessoas não respeitam, é catador. Não interessa o que você é, não interessa o que você quer. Então, é um cara que sai, acorda cedo, corre atrás, e isso precisa ser incentivado. Eu venho conhecendo bastante dessa área, por quê? Porque eu não quis, desde o começo, me tornar uma pessoa hipócrita. Eu sempre fui preocupado com o meio ambiente, sempre fui preocupado com a economia, sempre fui preocupado com o social, com o urbanismo, com tudo isso. Mas eu não vou ficar fingindo ser uma coisa que eu não sou para agradar meus eleitores ou agradar terceiros. Eu busquei uma forma de trazer todas essas áreas para dentro de uma bandeira só. E essa bandeira só eu consigo encaixar no desenvolvimento humano através do empreendedorismo. Seja para uma pauta sustentável, seja para um serviço público, seja para desonerar os cofres públicos. Então a gente consegue crescer muito em cima disso, falando sobre uma coisa só. Como é? A gente consegue crescer muito sobre isso, falando sobre uma coisa só. Verdade. Entendeu? Trazendo tudo para dentro do empreendedorismo. Olha, isso aí é Pedro, um dado que é tão importante que pouca gente está trabalhando em cima dele, é que se a gente tivesse mais 8 mil negócios dentro de Fortaleza, com os negócios atuais, a gente teria outro padrão de cidade, outro padrão, outra qualidade de vida para a população, porque a gente consegue dar renda, gerar renda, gerar riqueza, e através da geração de riqueza e renda, a gente gera possibilidades e oportunidades, que é o que você naquele dia a gente bateu aquele papo, você tanto falava da situação, né? Então, assim, imagina mais 8 mil pequenos negócios de Fortaleza, transformaria toda uma realidade que temos atualmente. E aí, Pedro, o que é que tu pensa sobre a área de burocracia? Qual um projeto de lei que tu acha que poderia destravar mais essa área para poder fomentar mais
essa criação de novos negócios e também geração de emprego e renda? Assim, Valdemir, como eu acabei de falar, que eu estava juntando todas as vertentes e trazendo para uma só em busca de trazer mais incentivos, como é que minha cabeça está funcionando? Eu leio uma coisa e interpreto de uma forma totalmente diferente, na hora que eu vou colocar no papel é mais diferente ainda. Então, assim, eu falando sobre desburocratização, ao mesmo tempo trazendo capacitação, oportunidades e empreendedorismo voltado para o turismo e para o meio ambiente. Eu já estou misturando aqui todas as conversas que a gente teve para te dar uma resposta só. Eu pretendo capacitar mais pessoas. Capacitar é dar oportunidade. Dando oportunidade para as pessoas, a gente, consequentemente, aumenta um leque de escolhas. E as pessoas podem, sim, ser mais independentes. As pessoas sendo mais independentes, elas seguem o caminho que elas bem quiserem. E assim elas vão em busca da vida que elas merecem, em busca de uma melhor qualidade de vida, de um padrão de vida mais digno. Isso é o que todo cidadão quer. Quando a gente capacita pessoas, a gente já está ajudando e oportunizando demais. Mas, ao mesmo tempo, o que é que vai garantir o acesso dessa pessoa no mercado de trabalho se, ao mesmo tempo, vai ter muita gente capacitada, mas não tem incentivo para abertura de empresa, não tem incentivo para abertura de novos postos de trabalho? Eu tive, como falei antes, a questão de me aprofundar sobre os assuntos. Você foi uma pessoa que eu consultei para saber, conhecer mais. O grande Yuri também, lá da FAGES, um cara que me ajudou muito e me deu uns conteúdos bacanas para eu abordar e pesquisar. Falei com contadores, falei com empresários. E assim, de tudo isso eu tirei uma coisa. Muita gente vem falando bem sobre a Águida. A Águida vem fazendo uma grande administração, desburocratizou bastante os processos da nossa É cidade. verdade. Hoje em dia está bem mais fácil de se abrir uma empresa, mas ao mesmo tempo está todo mundo satisfeito, enquanto poderia ser mais fácil ainda. Só que para isso a gente tem que ter essa desburocratização. Essa desburocratização ela vai ser essencial para essa abertura de novos empregos, de novos postos de trabalho, justamente para usar essas pessoas mais capacitadas e fazer a economia girar. Até porque, dando capacitação e dando oportunidade, a gente também incentiva o empreendedorismo. Não é porque essa pessoa está aprendendo a ter uma mão de obra qualificada que ela não pode criar o próprio negócio dela. E entrando já para a área do turismo, como eu puxo? Eu quero criar incentivos que também afetam a parte histórica e cultural de Fortaleza para determinados bares, restaurantes, ou o que quer que sejam, para se localizarem em pontos estratégicos da cidade que, no momento atual, não estão tendo a visibilidade que tinham antigamente. Então, numa dessas conversas, eu fiquei sabendo que aqui em Fortaleza, a gente tem uma lei de incentivos lá para a praia de Iracema, que empresa prestadora de serviço que é sediada lá, o ISS que paga é reduzido, não são 5%, são apenas 2%. Então, por que isso não pode ser para um restaurante? Restaurante não paga ISS, paga ICMS, mas eu sou município, não sou estado. Então, por que eu não posso criar um incentivo para esse cara não pagar o alvará dele de funcionamento? Para isentar ele por determinado período, para dar a oportunidade de teste, como eu quero dar para aquele ambulante, para fomentar mais a área. Ao mesmo tempo, a gente vai revitalizar aquele bairro, vai gerar postos novos de trabalho, vai incentivar o empreendedorismo, vai pegar essas pessoas capacitadas e colocar lá dentro, vai fomentar o turismo naquela região e, consequentemente, tudo aquilo que vai estar ali perto vai tirar proveito. A economia daquele local vai crescer. E eu trago ainda, falando sobre a Praia de Iracema, porque eu venho recebendo muitos comentários a respeito da Praia de Iracema de antigamente. Uma Praia de Iracema 20 anos atrás, onde era o ponto turístico mais top da cidade, que nem se falava em Beira-Mar. A Praia de Iracema era o canto, onde tinha até boliche, eu não sabia disso, eu participei de uma entrevista essa semana com o Cláudio Ari e fiquei sabendo desse dado. Então, são esse tipo de lugar que a gente precisa fomentar. A Praça dos Leões, o passeio público, todos esses lugares a gente poderia criar uma série de incentivos, desburocratizando, ou seja, facilitando, não facilitando a expedição de alvarás, mas facilitando o interesse do público que queira entrar em determinada área, isentando ele de determinadas cobranças. Pedro, uma coisa sobre desburocratização que eu penso muito no movimento empresarial, sabe? E assim, eu acompanho de perto pelos associados da AGE, pelos clientes aqui da nossa empresa, que é o seguinte: se o Estado e o município cobra algumas licenças para a empresa funcionar, que ele dissesse quais são as licenças, entendeu? No processo de constituição. E quando você tem o CNPJ hoje, já está integrado com a Cefim, com a Cefaz e com todos os órgãos. Basta dizer, o Estado se dizer, olha, para as atividades que você pretende exercer, tais situações são requisitos. E não deixar o segmento empresarial no escuro, porque aí é onde você afeta a
a indústria da multa, entendeu? Coloca o empresariado no risco. Então, se eu, como coordenador geral da AGE hoje, puder dar uma sugestão para o futuro vereador Pedro França, eu diria, Pedro, coloca lá a obrigatoriedade no projeto de lei para o Estado ou para o município, no caso, relacionar para a empresa nova um e-mail que tem capacidade de mandar, porque eu já mando esse e-mail, tá certo? Relacionar todos os tipos de cuidados que a empresa tem que ter, de licenças que os órgãos solicitam. Dessa forma, a gente está capacitando o empresariado para que ele entenda qual é a sua responsabilidade através desses mecanismos. Porque essas licenças é para dar segurança ao empresário e ao consumidor dele, entendeu? E essa burocracia que é escondida acaba fragilizando essa relação. Então, seria algo que eu gostaria muito de sugerir, e dessas conversas muito bacanas, que a gente constrói diálogo, sabe? Eu sugeria para você esse projeto aí. Até anotado aqui. Assim, a digitalização é o futuro. Os jovens são o futuro do mundo. A digitalização é o futuro dos processos. Tudo isso a gente vai começar a resolver de uma forma muito mais fácil, eficaz e sem burocracia. Por isso que é tão importante que haja essa digitalização. Haver a digitalização não significa que a gente não vai precisar mais das pessoas. Muito pelo contrário. Significa que a gente vai otimizar o tempo delas. Não é trocar a pessoa pela máquina, mas é juntar esses dois para serem um só. E é isso que falta cada vez mais. Porque do mesmo jeito que é difícil para o próprio empresário que quer abrir a empresa, o próprio empreendedor que deseja empreender, também é complicado para aquele servidor que está lá sentado num sistema que às vezes não opera da forma que deveria, que está lá sentado com o computador travado por falta de manutenção ou por falta de determinado requisito. Então, essa tua ideia é muito legal, porque como é que você vai incentivar as pessoas a atuar em determinada área se a pessoa não sabe nem como acessar o site para saber o que é que ele precisa para entrar nessa área, sabe? Assim, é uma conversa tão complexa que chega a não fazer sentido. E também é meio que absurdo que isso não exista hoje, sabe? Eu confesso que me pegou até desprevenido porque eu não sabia. Porque é uma coisa que eu mesmo venho tentando fazer pesquisa, procurar requisitos, documentações para se abrir uma empresa e não tenho achado com facilidade. Por isso que eu tenho procurado pessoas específicas, justamente para poder dialogar mais. Fiz uma visita na semana passada lá para o Dr. Desmar Queiroz, justamente com o intuito de querer saber. Rapaz, é o seguinte, eu acho que não tem outra empresa nessa cidade ou nesse estado que represente tanto essa questão de abertura de novas filiais como a PagMenos, por exemplo. E ao mesmo tempo ele me falou, olha, hoje é muito mais fácil, não tenho o que reclamar, mas logicamente sempre vai poder ser mais fácil. Só que hoje em dia, como está um pouquinho mais fácil, tem muita gente que já está acostumada. Então, a questão é sempre a gente se interessar, buscar, pesquisar e colher demandas de uma live como essa, ou seja, numa conversa, num almoço, num bar, onde quer que seja, de construir mais, trazer mais coisas para dentro, para assim facilitar mais a vida de todo mundo. E isso é simplificar. Viu? Pedro, o pessoal aqui da JLM Suplementos fez duas perguntas para ti aqui. E ele pediu basicamente o quê? Saber agora de fato a bandeira. Eu acho interessante que durante a live a gente faça essa repetição, até que as pessoas vão entrando e vão saindo da live, sabe? E você dizer qual é a sua bandeira e qual é o teu objetivo de campanha, entendeu? Eles perguntaram basicamente um pouquinho mais para cima essas duas informações. Certo. Então, pessoal aí da JLM, minha bandeira de campanha, sou Pedro França, apresentando aqui mais uma vez. A minha bandeira é o desenvolvimento humano. Muita gente não fala ou sabe o que é o desenvolvimento humano, mas o desenvolvimento humano é o Estado, o município, quando ele prega um papel de população. Oportunidade é essa que não é uma caridade, porque a oportunidade ninguém coloca na cabeça de ninguém. Oportunidade é fundamental que o próprio cidadão queira melhorar a sua vida, melhorar a sua qualidade de vida, se sentir acreditado. E é isso que falta na nossa sociedade hoje, quando eu falo em Brasil inteiro. Por quê? Porque muita gente se sente largado. As pessoas não sentem essa facilidade, esse acesso de se desenvolver e buscar essas oportunidades perto de casa. Grandes problemas que afetam o nosso dia a dia hoje em dia, a própria segurança pública. Onde é que já se pensou que você que mora no bairro X não poderia entrar no bairro Y por conta do crime organizado? Então, são conteúdos muito delicados como esse que fazem as pessoas se desincentivarem. E o que a gente precisa é gerar mais incentivo. E oportunidade, para mim, é sinônimo de incentivo. De correrem atrás. Pedro. E nosso objetivo é isso, é capacitar simplificando. Cara, muito bacana
a humildade que você tem quando não sabe uma informação, anota, corre atrás e faz acontecer. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui também que é muito recorrente aqui no meio do nosso movimento. A gente estuda para tudo na vida, durante da infância até o terceiro ano. Mas a grande maioria da população brasileira ou é endividada ou não entende o que pode fazer para construir novas receitas dentro da sua própria vida, sabe? E aí a AGE, desde 2016, define uma bandeira que é que a gente possa incluir nas horas extras curricular escolar, as duas cadeiras base nesse processo, que é a cadeira de empreendedorismo e a cadeira de finanças. Ou seja, se a gente tem uma população que não sabe gerar novas receitas, se a gente tem uma população endividada, esse é um caminho que a gente pode conseguir fazer e para que essas pessoas possam transformar suas vidas, as vidas das suas famílias através das finanças, através do empreendedorismo. O que é que você acha sobre isso? Se é possível? O que é que você entende desse processo? Valdemir, eu acho genial, sabe? Assim, atualmente, geralmente quem toma mais de conta disso é a Câmara dos Deputados, lá em Brasília, que regulamenta melhor essa questão das cadeiras. O próprio MEC também pode dizer o que é que vai ter presente de conteúdo numa aula. Mas assim, para mim, eu trago mais fundamental ainda do que a questão de finanças e do empreendedorismo. Para mim, era para ser obrigatório a gente estudar um pouquinho, só um pouquinho da Constituição na escola. Porque o nosso maior problema hoje é que as pessoas não sabem, não é só empreender ou sobre finanças, as pessoas não sabem nem os direitos que têm. Então, quando a gente sabe mais os direitos que a gente tem, isso tem que ser introduzido nas nossas vidas desde o começo, porque a gente vira um cidadão baseado dentro desses direitos. Por mais que nossa Constituição não seja muitas vezes seguida da forma que era para ser, a Constituição brasileira de 1988 é um dos textos mais bem feitos da humanidade, da história do planeta. E assim, é complexo? É, mas é fundamental para qualquer cidadão. Lá a gente sabe tudo que vem na nossa vida. E eu, como sou do direito, eu falo muito isso. Não esquecendo a questão do empreendedorismo, das finanças, bacana. Mas para mim é tão essencial e fundamental quanto ter esse curso básico de Constituição, sabe? Exatamente. Essa daqui? Essa daí mesmo. Para mim, já é uma coisa que eu acho tão legal, que eu já cheguei, antes mesmo de saber que ia ser candidato a vereador, eu já pensava muito nessas ideias para ir atrás de conversar com algum deputado, com algum vereador, com o prefeito, com o governador, com quem quer que seja, de levar uma ideia. Por que a gente não tem uma aula, uma classe, uma cadeira de noções básicas de constitucionalidade? Não é para você estudar a Constituição inteira, é só para você ter noção da sociedade que a gente está regido. E quanto ao empreendedorismo e às finanças, são fundamentais para todo cidadão. Só é um pouco mais complicado e vai depender de como é que a gente vai introduzir isso em escolas. Porque quando a gente fala no município, a gente vai falar das escolas até o ensino fundamental, o ensino médio, e é um pouco mais complicado legislar nesse quesito da matéria que vai ser ensinada, porque eu confesso para você, não é fácil. Não é fácil e tem uma série de fatores que alteram esse produto aí. Entendi, Pedro. Bacana. Cara, Pedro, e sobre a atual gestão que o nosso município aqui está sendo governado pelo prefeito Roberto Cláudio e tudo. O prefeito fez lá do seu mandato com excelentes pontos que a gente não concorda, como concorda na vida. Se você fosse colocar uma observação que, a partir do próximo ano, quais seriam os principais gargalos que você acha que a gente tem que, como sociedade, tá certo? Teria que enfrentar para melhorar a partir de agora? Quando tu fala gargalo, quer dizer o quê? Processo, por exemplo, o prefeito investiu muito em infraestrutura, entendeu? O prefeito colocou-se muito a criação de UPAs, ele colocou uma série de fatores que ele conseguiu desenvolver, só porque outros nem tanto. Uma base é bem clara, Forte Ceará é um polo na área de educação no país. Sobral é uma referência nesse sentido. Mas a gente ainda continua sendo uma das piores educações do mundo em termos de desempenho real, sabe? De entregar na base. Então, a próxima missão de emergência, que tem até um pré-candidato que fez a aliança agora, ele colocou Fortaleza tem pressa. Aí tem pressa de quê? Sempre vem essa pergunta, sabe? Para a gente entender ali a entrega que você, por exemplo, hoje, qual é o grande detalhe que você vai colocar a mão para trabalhar em cima disso, para resolver, entendeu? Assim, Vladimir, uma coisa que eu sinto muito falta,
em Fortaleza não são nem as políticas públicas eficientes. Porque se a gente for falar do governo do prefeito Roberto Cláudio, para muitos ele fez um grande governo no seu primeiro mandato. E agora, no segundo mandato, ele está terminando esse processo com 60% de ótimo e bom, que é mais do que ele teve no primeiro mandato. Isso porque Fortaleza esse ano realmente não parou, foi obra para tudo que é lado, em todo canto. Muita gente pensa que essas obras estão só nos bairros A e B, mas não. Essas obras estão em todos os lugares e eu falo isso porque eu cheguei a ver. O projeto social que eu mais tenho atuado, que tem essa atuação mais longínqua, fica lá em Cajazeiras, onde houve... Cajazeiras é um bairro aqui de Fortaleza, muita gente pensa que é outra cidade, chama Projeto Novo Horizonte, fica situado na rua da chacina do Forró do Gago. Lá, a primeira vez que eu fui lá, conhecer essas crianças, ajudar e conhecer um pouco mais desse projeto, quando eu desci do carro, começa que o carro já estava quase atolando quando eu entrei no bairro, certo? Isso com casa para tudo que é lado, você desce do carro, pisa no chão e era lama todo ano, quando chovia, alagava e a água batia 2 metros de altura dentro da casa do povo. Então, todo mundo perdia os eletrodomésticos, perdia sofá, perdia móvel. E, para minha surpresa, quando eu fui lá em novembro do ano passado, já tinha começado uma obra. Estava tudo quebrado, estava aquela insatisfação, o pessoal ainda não sabia ao certo o que era. Quando eu fui indo lá novamente ao longo desse ano, todo mundo já estava sabendo que estava fazendo uma obra de saneamento. Essa obra foi concluída e hoje o bairro Cajazeiras, que para muitos é considerado um bairro criminalizado, um bairro abandonado, hoje está lá, todo no paralelepípedo, como se fosse aqui o polo de gastronomia da Vajota. Todo bonitinho, saneado, a população está feliz, por mais que tenha demorado esse processo. Era um processo difícil, porque lá, inclusive, tinha um problema com a mistura de terrenos, que uma parte do terreno do bairro era da União, não do município. Então, o município primeiro precisava dessa autorização da União para atuar dentro daquela área, que a União cedesse aquele espaço. Então, as obras foram feitas, o pessoal está satisfeito e isso prova que não foi só para os mais favorecidos, os mais afortunados que tiveram benefício. Também teve para o resto da nossa sociedade. O que falta em política pública em Fortaleza, a meu ver, isso é uma observação, isso não é crítica, uma observação que eu posso fazer, é fomentar mais. Fomentar, para mim, é uma palavra nova, que eu não tinha o costume de usar no meu vocabulário, mas que hoje, praticamente, eu falo ela várias vezes, todos os dias. Por quê? Porque fomentar é tudo. Fomentar é a gente incentivar, instigar, desenvolver, correr atrás. Correr atrás é a palavra do cearense, é a palavra do fortalezense, é a palavra do brasileiro. Aquele cara que é desenrolado, que eu venho falando sempre, mas que corre atrás, que busca mais. E isso é a importância do fomento. Porque muita gente não sabe de inúmeras políticas públicas que a gente tem, de inúmeros incentivos que a gente tem, e as pessoas não têm acesso. Então não adianta a gente criar isso e deixar lá parado, a gente tem que fomentar. Então, uma obra dessa que é feita, uma praça nova que é entregue, esse espaço merece ser fomentado. Fomentar é a gente usar esse lugar para desenvolver o empreendedorismo local, que é uma coisa muito importante, estimular a economia criativa, que são as pessoas usarem a própria imaginação em busca de mais crescimento econômico. Porque eu bato muito nisso, na questão do crescimento econômico local. Porque quando essa comunidade está ganhando mais dinheiro, essa comunidade está circulando mais. Quando essa comunidade vai crescendo, ela começa a gastar dinheiro na comunidade do lado. E a comunidade do lado, se ela tiver uma política pública eficiente e fomentada, ela também vai estar ganhando dinheiro, vai estar trazendo a economia dela para esse bairro que foi primeiro e para o outro. E, consequentemente, a cidade toda vai crescendo, fazendo a economia girar. É um ecossistema. Entendeu? É um ecossistema. É um ecossistema. Então, assim, tem que acabar com esse preconceito de que você incentivar, você falar sobre dinheiro, mostra que você é ganancioso. Não. O dinheiro dá oportunidades diferentes para as pessoas correrem atrás daquilo que elas querem. Se ela quer migrar de bairro, se ela quer migrar de profissão, se ela quer migrar de qualidade de vida, é só o dinheiro que vai fazer isso. Porque assim, você pode ser um inventor, você pode ser o que for, mas você vai precisar desse recurso para se manter. E é muito melhor que você corra atrás desse recurso do que você dependa de outra pessoa para dar as coisas na sua mão, ou de alguém lhe agradando, ou você implorando para receber ajuda. E isso é uma política pública eficiente. Bacana, Pedro, muito bom. Cara, tinha um projeto com o Salmito aqui, quando eu fiz a live com ele. O Salmito estava falando que a prefeitura tem um fundo e daí a parte desse fundo, quando ela dá para alguns empreendedores, principalmente para mulheres que são empreendedoras, dão a questão do fundo perdido. E agora na pandemia e no processo de retomada, a gente teve muita dificuldade de ter acesso a crédito, sabe?
Então, assim, uma coisa também interessante que possa se trabalhar, que assim, tem que entender a função de cada cargo, né? Até onde vai a competência de um vereador, até onde vai a de um prefeito, do serviço público. Você acha que seria possível a gente tentar incentivar mais ainda a questão de linha de crédito, até mesmo se a prefeitura fizer só a articulação, o legislativo Cara, ajudar no Valdemir, processo, não é? essa pergunta parece que foi combinada, mas não foi não, viu? Porque eu anotei ontem no meu papel uma coisa falando sobre isso daí, uma proposta minha, que eu vou até falar aqui. Seguinte, eu sou um cara que eu venho pensando muito quanto à questão de mais investimentos, de mais fomento, de mais financiamento, de mais formação. Só que para isso, consequentemente, as pessoas pensam que a gente tem que gastar mais dinheiro. Mas não, dinheiro, quando eu falo, é mais recurso público. Eu estou desenvolvendo uma cartilha de propostas onde todas elas vão ter um benefício em comum, que é a economia de recursos públicos. Porque, principalmente, quando a gente teve muito investimento por toda a cidade, a gente tem que partir do princípio que o quê? Ano que vem vai faltar dinheiro, ano que vem não vai estar do mesmo jeito que teve agora. Ainda mais que a gente quebrou um recorde que foi investido 1 bilhão e 100 milhões de reais em infraestrutura em Fortaleza nesse ano. É muita coisa. Nunca ninguém Muito fez dinheiro. isso aqui. Como? Muito dinheiro. Muito dinheiro. Ninguém nunca fez isso aqui antes na cidade. Então, é muito importante que a gente se preocupe com os cofres públicos, porque se a gente não fizer isso, vai ser os servidores que vão estar lá enfrentando aquele sistema burocratizado de mexer no computador diariamente que vão ter o salário prejudicado, que vai ter o salário atrasado. Então, isso é muito importante da gente desenvolver. Agora, entrando na área que tu falou, quanto à questão do crédito, eu estava fazendo as minhas pesquisas voltadas ao empreendedorismo, voltado ao ambulante, e a Prefeitura de Fortaleza tinha um programa chamado Meu Carrinho Empreendedor. Não sei se você já ouviu falar. Quem fundou esse programa foi o Robson de Castro. Pronto, para mim é um programa essencial para a nossa cidade. Foi um programa excepcional, mas que ao mesmo tempo eu ouvi muita crítica, porque tinha gente falando que não era fácil o acesso para todo mundo, tinha um cadastramento com um sorteio, não era todo mundo que tinha acesso, certo? E muitos também reclamavam da qualidade desse carrinho. Muitos reclamavam que tinham problemas, muitos reclamavam que não recebia no prazo que era para receber, que da mesma forma que recebia também tinha que pagar aquela outra taxa que dificultava o trabalho. Então eu pensei em quê? Cara, eu fui pensar na minha vida, e isso é uma pergunta que eu tenho feito por onde ando. E vou te perguntar agora. Você valoriza mais aquilo que você luta para comprar ou aquilo que você ganha facilmente? Eu valorizo os dois, para ser bem Os sincero. dois. Mas vamos supor, você está lá... O que agora aquele que tem um suorzinho ali, gasto ali, tem um saborzinho mais especial. Exato, porque também se você ganha de graça, mas é um presente sentimental, então não entra na conta. Mas são coisas, pequenas coisas como essa que mostram como são as pessoas e todo mundo acaba pensando de uma mesma forma. A gente sempre tem mais cuidado com aquilo que a gente ralou, que a gente suou e batalhou para conquistar. E isso não é ganância, isso é cuidado. Ali, né? Exatamente. Então, assim, eu pensei na criação de uma proposta de lei para, ao invés de dar esse carrinho para o empreendedor, a gente financiar esse carrinho para ele. Um carrinho financiado em 36, em 48 meses, só que ao mesmo tempo, para não onerar demais esse cara, vai ser a forma da gente cobrar dele aquele alvará. Que ao invés dele pagar nesses 6 meses, a gente pode pegar ele, jogar para dentro do carrinho e pagar ele financiado, parcelado em 48 parcelas de 12, 15 reais. Por quê? Porque assim a gente dá uma facilidade de acesso, a gente oportuniza que mais empreendedores entrem no mercado de trabalho. E essa galera, eu te garanto, vai sentir o maior prazer do mundo de ter essa oportunidade disponibilizada e de correr atrás de ganhar aqueles 12 reais mensais para bater aquele pagamento, aqueles 15, seja lá quanto for. Porque assim, eu também ao mesmo tempo não sei quanto é o valor gasto num carrinho desse. Eu venho pesquisando, muitas pessoas falam que é 600, em torno de 800, vai depender muito da estrutura que você quer fazer. Mas eu postei um vídeo essa semana, quando eu fiz uma visita no Mercado Central, tinha um rapaz lá, o Seu Abreu. O Seu Abreu, para minha surpresa, ele estava andando com uma geladeira no meio da rua. E ele pegou essa geladeira, eu falei, macho, que ideia é essa? De onde foi que tu arrumou isso, homem? Aí eu, pô, parabéns, isso aqui é um exemplo de empreendedorismo. São ideias como essa, que é um empreendedorismo sustentável. Ele pagou 10 reais numa geladeira. 10 reais e gastou 600 na haste para colocar as rodas com o metal lá, com o metalão para ele carregar. A geladeira ele usa como um cooler, porque realmente 10 reais é mais barato que você comprar um cooler, comprar um isopor até. E bota o coco dele lá dentro, enche com um saco de gelo escama
e sai na rua todo dia para vender o coco dele lá, R$ 2, R$ 3, e ganhar o dinheiro dele. Que Então, é isso que a bacana. gente precisa incentivar. Então, dar esse carrinho é muito bacana, é importante. Mas eu te garanto que a gente agrega um valor totalmente diferente se a gente empurrar esse carrinho financiado para aquela pessoa que quer e deseja entrar no mercado de trabalho e empreender. Pedro, tem uma coisa também que eu acho muito interessante, assim, eu aprendi muito nessas lives, trocando umas ideias e batendo papo, sabe? O ecossistema de Fortaleza e das zonas que a gente tem especificamente, a gente pode aproveitar muitas oportunidades. Esse dia eu estava me perguntando, rapaz, o Parque do Cocó poderia ser mais bem desenvolvido no sentido de que tem uma cafeteria ali, e essa cafeteria ser responsável por cuidar todo do parque. Hoje é a Servolim que cuida de boa parte do parque. Mas se for duas empresas olhando, se fiscalizando e se controlando, outras questões, outros bairros, outras regiões da cidade, que a gente pode liberar o comércio mais fácil, sabe? Incentivar aquelas localidades. Fortaleza tem uma aptidão para confecção, para as feirinhas, para o turismo, sabe? Então, são zonas que eu acho que pode, de fato, a vir a desenvolver a cidade. E aí, como você é um pré-candidato, é um nome forte, se você conseguir enfrentar essa barreira, eu lhe coloco a seguinte situação para você. Veja, dos mapeamentos da cidade, o que é que você acredita que cada cidade pode ter uma predisposição natural. E ali a gente pode fazer, junto um ambiente como a AIS Fortaleza, como outras instituições, levar recursos e pessoas que podem aportar naqueles locais, sabe? Então, é um campo de visão que eu acredito que dá para você, como vereador, se quando chegar a ser eleito, você levar essa solução para um bairro e a gente acaba impulsionando. E é até bom que eu te queria fazer essa pergunta. Hoje, quais são os principais bairros que você tem visitado e tem verificado, e tem buscado desenvolver algum projeto, além do que você acabou de falar, que é o que até a pessoa achar lá? Seu Abreu da Oi? geladeira. Seu Abreu da geladeira. Seu abriu da geladeira. Mas quais são os bairros que tu tem mais visitado nesse processo, Pedro? Cara, Valdemir, não tenho como eu te dizer os que eu mais tenho visitado, porque estamos naquela loucura de não parar mais um segundo, e eu confesso que eu estou apaixonado por isso. Então, assim, eu tracei uma expectativa de bairros, a gente mais ou menos está com uma área de atuação em 14 bairros de Fortaleza. Durante todas as semanas a gente faz visitas nesses 14 bairros. Além de, às vezes a gente vai Quais mais de uma são? vez por semana no mesmo bairro, então eu vou te dar aqui exemplos. Jardim Iracema, Planalto Ayrton Senna, Prefeito José Walter, Cajazeiras, Sabiaguaba, que por muitos é esquecido, porque a Sabiaguaba, ela não é só aquela região mapeada, também hoje em dia conta muito a questão da invasão, que teve a pista nova ali no caminho do Porto das Dunas, tem muita gente que mora ali e esse pessoal está muito desassistido. Lá, saneamento é um sonho, porque eles estão praticamente no meio de uma duna, então tu imagina como é andar ali naquela região. Então, É. fora isso, eu tenho andado nas quadras, na comunidade dos trilhos, no Pirambu. Olha aí que eu tenho uma pescazinha aqui do lado. No Pau Pelado, que é uma comunidade sensacional dentro da Aldeota. A Vilinha também, que é dentro da Aldeota, que é um local, Valdemir, literalmente dentro da Aldeota, barreira com Meireles, que você está andando no meio da rua, você olha para o lado e pensa que é uma casa abandonada, que pensa que é isso ou aquilo. Mas não, é um local que essa população que mora lá dentro hoje já está lá há bastante tempo, conseguiram esse terreno através de um uso capião, estão dentro desse polo super importante da nossa cidade, totalmente desassistidos. Então eu entrei lá, para minha surpresa, moravam 12 famílias dentro desse terreno, 60 pessoas, dentro de um local que ninguém sabe nem o que é, ninguém achava que tinha ninguém ali, sabe? Então tem muita gente que está esquecida aqui em Fortaleza. Eu gosto de dar até uma préviazinha que a gente tem uma pesca aqui comigo, e faz parte do nosso dia a dia, porque a gente tem que sempre correr atrás. Quanto a essa questão dos feirantes que tu falou antes, eu tive a oportunidade lá no Planalto Ayrton Senna de conhecer uma realidade local que o pessoal está enfrentando umas dificuldades, que, para minha surpresa, é muito comum a gente ouvir daquela disputa entre comércio e feira, né? Em bairros assim, principalmente, porque acham que esse pessoal está disputando ou que os comerciantes são contra os feirantes. E lá é totalmente o contrário. Para ter ideia, estão querendo migrar a feira de local, a feira tradicional, já funciona nesse mesmo canto na rua Quixadá há 30 anos, e estão querendo colocá-la para outro local em busca de fazer um investimento nessa área para criar box para o pessoal e tudo mais.
Só que empreender não é só dar essa oportunidade, é também respeitar a cultura das pessoas. Esse ponto que está lá há 30 anos, que essa galera é acostumada, eu conheci lá os armadores das barracas, o pessoal que vira do sábado para o domingo, que vai em dia de semana, 2 horas da manhã, para lá montar as barracas para ver o resto do pessoal trabalhando. Isso não tem preço, isso faz parte do dia a dia desse pessoal. E eles estão na rua, na frente dos comércios. O acordo foi, eles não usam a calçada dos comerciantes, ficam na frente dos comércios, e os comerciantes não querem de jeito nenhum que eles saiam de lá, e eles também não querem sair. E a intenção de tirá-los de lá é justamente para dar um box organizado, uma estrutura melhor. Só que esse box vai ser cobrado, vai ter um aluguel, vai ter uma despesa maior para esse cara, e ao mesmo tempo, enquanto ele não ficar pronto, ele vai ter o prejuízo de ter que ficar aguardando a obra, e essa galera não quer parar. Então, assim, eu achei muito massa, eu nunca tinha visto isso. Porque quando eu fui lá, eu jurava que era justamente uma briga entre comerciantes e feirantes, mas os caras estão juntos, entendeu? Então, isso é muito importante. Porque eles sabem que um depende do outro. Eu acho uma coisa interessante falando sobre feirinha. Tem um caminho que eu faço para vir aqui para a empresa, e dia de quarta e quinta-feira, o pessoal faz uma feira no meio da rua, que ali parece um formigueiro. E, cara, são uma avenida com 3 faixas. Eles ocupam 5 faixas, ainda pegam o canteiro, e há muita gente indo e voltando nessas feirinhas de bairros, onde de fato há um ecossistema que ajuda o comércio local, não prejudica. Entendeu? Exatamente. Pedro, e que está caminhando para o finalzinho, queria te fazer uma pergunta. Qual é o legado que o Pedro França chegou, ganhou lá, vereador, quer deixar quando finalizar seus 4 anos de mandato? Qual é o legado que você queria deixar? Cara, Queria não, Valdemir, tem que deixar, né? tem que deixar, né? Na verdade, não Exatamente. é nem que vou ou tenho. De qualquer forma, a nossa ideia é já deixar esse legado ganhando ou não. Por quê? Desde o princípio, a minha ideia foi começar e buscar fazer as coisas de uma forma diferente. E fazer o diferente não é diferente no sentido legal ou diferente no sentido moral, mas sim diferente no sentido do que as pessoas estavam acostumadas. Eu sempre quis quebrar aquele padrão do politicamente correto que eu te falei. Por quê? Porque eu sou jovem. Então, eu quero ser um representante da juventude, mas que eu não me preocupo só com jovens. Eu me preocupo, sempre falo nos meus discursos, pessoas. Seja o jovem, seja o adulto ou seja o idoso. Porque qualquer pessoa que almeje empreender, qualquer pessoa que almeje transformar a sua realidade, essa pessoa merece ter uma oportunidade para ir em busca disso. Concorda comigo? Então, assim, ao longo da campanha, eu venho baseando muito minha campanha nessa forma diferente, em busca de conscientização, levando dados para as pessoas. Muitas pessoas hoje em dia, infelizmente, não sabem nem quantos vereadores a gente tem em Fortaleza. Muitas pessoas não lembram em quem votou nas eleições passadas. Então, eu sempre puxo um discurso falando: galera, vocês estão satisfeitos com a política atual? A resposta é sempre não. Então, eu pergunto: por que vocês repetem o mesmo erro? A minha conscientização é levar para todo mundo que ninguém é obrigado a gostar de política. Ninguém é obrigado. Mas todo mundo é obrigado a se interessar. Por quê? Porque são esses políticos que estão lá decidindo a nossa vida todo santo dia. Se a gente não se interessa, se a gente não pesquisa, se a gente não busca por propostas eficientes, como é que a gente quer reclamar? Então, a gente tem o poder nas nossas mãos. Na Constituição está lá, todo o poder emana do povo para escolher os seus representantes. Então, a gente que tem que se interessar e escolher. Um desenvolvimento humano, uma renovação política, ela não é uma ideia. Renovação não é mudar quem está lá dentro e colocar gente nova. Renovar é tornar o cidadão o protagonista de políticas públicas e não os nossos representantes. Porque hoje em dia você só vê cidadão correndo atrás de político para político fazer isso, isso ou aquilo. Enquanto era para o cidadão estar decidindo tudo e o político está correndo atrás dele. Então eu não boto banco em lugar nenhum. Todo canto que eu vou lá, peço, sento. E não é porque estou sendo candidato. Eu nunca fui antes. Esse é o meu modo de fazer, esse é o meu modo operandi. Então, é muito difícil assim você entrar em determinadas comunidades que precisam de muita ajuda e ver que tem muita gente que se aproveita desse pessoal, sabe? Então, ser jovem abre e facilita muitas portas nessas horas, porque a gente tem um acesso melhor, as pessoas conseguem entender mais a gente, e a gente não pode, querendo ou não, acabar com a esperança. Não é que a política vai se acabar, a gente tem que ir em busca de mudar, porque a esperança é essa fé que vai fazer a gente acreditar de novo naquilo que já foi prestigiado um dia. Só pela política que a gente pode resolver a própria política, não tem como ser Exatamente. diferente. A política é a maior ferramenta de transformação de realidades que existe. A
A gente gostando ou não, essa é a verdade. E assim, eu acabei falando e não te respondi. Através dessa conscientização, eu busco, ao longo do mandato, do possível mandato, criar e deixar uma marca, uma política pública que independa de mim, Pedro, como vereador ou como qualquer outro cargo público. Eu quero inventar algo que se perdure independente de outras pessoas quererem ou não, porque isso é uma política pública eficiente e isso é uma política pública independente. Massa, Pedro. Pedro, te agradeço demais a participação e passou tão rápido aqui que deu nem para sentir quanto a conversa foi boa contigo, tá certo? Eu desejo sorte aí na sua caminhada. Espero que você chegue lá e cumpra o seu propósito aí que você está se comprometendo, tá bom? Muito obrigado, meu amigo, e um forte abraço. Obrigado, irmão. Eu que te agradeço. Muito obrigado aí pela oportunidade, pela audiência. Estou lhe esperando mais uma vez para a gente pensar outra coisa, outro tema para o nosso Simplificando, que foi muito legal. Você é um cara genial. Parabéns por todo o trabalho que você vem fazendo. E conte comigo aí para o que precisar. Vamos atrás de fomentar, incentivar mais o empreendedorismo. E eu, como sou político, né, queria deixar aqui a deixa para todo mundo que quiser conhecer um pouco mais das minhas propostas, pode dar uma seguidinha aqui no Instagram Segue e lá o conhecer Pedro mais para a respeito do verificar. nosso projeto. Valeu, irmão. Obrigado. Valeu, meu irmão. Um abraço, Pedro. Fique com Tamo Deus. junto. Valeu.